iniciamos agora, então, um segundo momento em que a gente abre a interação, as discussões e vamos abordando alguns aspectos aí que considerarmos necessários para o nosso entendimento acerca dessa patologia. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a depressão pós-parto. Se ela poderia ser um resgate compulsório, alguma coisa nesse aspecto. Poderia. A depressão pós-parto, em todos os casos, ótima pergunta. Como a senhora chama? Nilda. Dona Nilda. A depressão pós-parto, como todos os casos de depressão, ela acontece no indivíduo que já é predisposto. Então, a causa básica da depressão é essa consciência de culpa que o indivíduo traz de encarnações anteriores, de equívocos que ele cometeu e que não foram justiçados, e que ele traz marcado em seu perispírito essa consciência de culpa e que vem nessa encarnação como predisposição à depressão, que poderá ou não ser desenvolvida. Então, nem todo mundo que nasce com predisposição à depressão terá depressão. Muitos têm só a tendência. Então, através dos atos bons, através das boas atitudes, do esforço que a gente faz, eu vou ficar em pé, para a gente acho melhor, do esforço que a gente faz para a nossa reforma íntima, nós podemos deixar essa tendência à depressão apenas como tendência. No Evangelho segundo o Espiritismo tem aquele ensinamento tão belo do Kardec que ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, através do esforço que eu faço em corrigir meus maus pendores, minhas más tendências, eu vou conseguindo apagar meus equívocos e não desenvolver a depressão. Então, mesmo que eu tenha tendência à depressão, se eu me predispor aos bons atos, aos bons pensamentos, às boas atitudes, às boas palavras, a minha reforma íntima, o meu autoconhecimento, eu poderei não desenvolver a depressão nessa encarnação. E a depressão pós-parto, ela acontece porque a puérpera, né, a mãe que acabou de ter o bebê, ela traz essa depressão marcada, traz essa tendência à depressão marcada na forma no seu perispírito, e que o momento pós-parto, a mudança da vida, o fato de tornar-se mãe, aquela situação nova para ela, foi o gatilho que desencadeou algo que já havia nela como predisposição. Assim como são as perdas que Freud tanto ensinou, assim como são as grandes frustrações, como é o medo, a insegurança, são os fatores desencadeantes do quadro depressivo. Então, às vezes a pessoa tem uma tendência à depressão e foi a desencarnação de um ente querido que desencadeou. Ela tem a tendência à depressão e foi o estado pós-parto que desencadeou. Mas a causa é sempre a mesma, é a consciência de culpa, é aquela consciência culpada que ela traz, que a gestante ou a puérpera traz nessa encarnação. Né? Então, pode ser com relação especificamente a esse tipo que nasce? Pode ser, né? Pode ter a ver, porque nada acontece por acaso, né, dona Nilda? Então, muitas vezes o filho que vem, muitas vezes não, sempre esse filho vem por algum motivo, e às vezes é algum desafeto do passado, né? E com isso a presença ali pode ter sido o gatilho para desencadear a depressão, mas por outro lado é o convite para a mudança, né? Então tem lá o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, se uma mãe sofre ou um pai sofre a rejeição de um filho, no capítulo A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, né? Se o pai ou a mãe sofre a ingratidão de um dos filhos, ele deve entender e falar assim: olha, nessa situação um de nós dois foi o culpado, mas a encarnação é a grande oportunidade para reparar isso. Então, o que fazer com a depressão pós-parto? Tratar com remédio, com psicoterapia, e que a mãe enxergue isso aí como uma oportunidade de reparar, uma oportunidade dessa vez de fazer diferente. Mas nem sempre é porque o filho é um desafeto, às vezes... Dentro, né? Oi? Dentro de si, não fora.
sempre dentro de si, né? A causa está nela, na verdade, né? O processo gestacional ali foi só o gatilho, né? Então, porque eu estou assim, porque eu não queria ter esse filho, eu estou assim, porque meu marido não está me apoiando na gravidez, porque acontece isso, né? A pessoa se sente meio perdida, né? Ah, meu Deus, agora eu tenho que cuidar da criança, o marido não está ajudando, né? E eu estou com dor, tem que dar mamar, tem todos esses fatores que contribuem. Então, ela entender que não é, aquilo lá é o momento, é uma bênção de Deus a maternidade, né? E é um convite para seguir em frente, para fazer diferente, né? Mas pode ter sim a ver com a presença ali da criança, né? Mas ela está lá não é por acaso, então, e eles estão lá para se acertar, para se amarem, né? Então, às vezes a depressão é um convite, né? Um convite para refazer o caminho. Tu tinha comentado com relação à medicação, né? E há pessoas que às vezes tomam anos a medicação, às vezes substitui, por exemplo, você citou a fluoxetina por uma medicação mais moderna, às vezes até mais forte. E aí a pergunta é o seguinte, queria saber se, no caso, até onde eu sei, ela causa uma dependência. E se um dia o depressivo, a pessoa que tem um transtorno ou algo que às vezes é associado, né, não só a depressão, consegue se libertar da medicação, mesmo que tenha, sei lá, usado há 40, 50 anos a medicação? Ótima pergunta, Adri. Isso que você falou é tão verdade que existe sim, a pessoa vai desenvolvendo resistência ao remédio, ele consegue aumentar a produção de serotonina e noradrenalina até um ponto, depois vai, por saturação de receptores, uma explicação bioquímica, aí tem que passar para o mais forte, e aí depois do mais forte vai trocando, né? Os psiquiatras fazem muito isso, né? E tem que fazer mesmo, porque a pessoa desenvolve resistência ao remédio, ele deixa de aumentar a produção dessas substâncias. Então, por isso que tem que trocar. O que a gente precisa lembrar aí é que o remédio, ele é paliativo, ele não é curativo. A missão, a função do remédio é dar um conforto, que realmente quem já teve depressão ou conviveu com depressivo, moderado ou grave, sabe que precisa remédio, que não adianta, não é só as outras terapias, que nos casos de moderado a grave tem que dar remédio, porque senão a pessoa não levanta, né? Então o remédio é um paliativo, ele ajuda a pessoa a se reequilibrar para que ela mude, porque a cura vem da mudança dela, entendeu? Então ela pode sim tirar o remédio, pode, desde que ela se disponha a mudar, porque a cura vem dela. Aí que tá, isso aí que às vezes é difícil ele entender, porque ele acha que a cura é o psiquiatra que vai dar, é o terapeuta que vai dar, é ele que vai dar. O psiquiatra, o terapeuta, a família, a doutrina espírita, o passe, a agrofodificada, ela nos ajuda, mas a cura vem sempre de dentro para fora, e nunca de fora para dentro, através do remédio. Mas é sim possível, é perfeitamente possível se libertar do remédio, desde que a pessoa realmente se decida. Agora, isso não é o mais importante. Às vezes, está indo bem, se decidiu, está lutando, né? Está melhor, mas ainda precisa do remédio. Tem problema? Nenhum. Tá? A gente sempre brinca, o remédio é de Deus, né? Quando bem indicado, que não pode sair tomando remédio sem precisar, mas quando bem indicado, por profissionais capacitados, ele ajuda muito. Então não há vergonha nenhuma tomar remédio para depressão ou para qualquer outro transtorno das emoções. O mais importante é, independente do remédio, a pessoa entender que o remédio é uma ajuda para que ela se encontre, para que ela mude e ela transforme a sua própria vida na busca da sua própria cura, né? Por isso que chama autocura, né? Então, o responsável pela... E não é só da depressão, né, Adri? É de todas as doenças, né? Doença do coração, do pulmão, câncer, tudo. As doenças se originam no espírito, todas elas, excetuando uma ou outra relacionada à contaminação ambiental, que é um agente externo, mas os espíritos nos ensinam isso. A quase totalidade das doenças não é só as doenças das emoções, as doenças físicas também, câncer, doenças do coração, do pulmão, do aparelho digestivo, as doenças endócrinas, elas têm origem no espírito doente que a gente ainda é, nos equívocos que a gente traz de encarnações anteriores e que continuamos cometendo nesta encarnação muitas vezes. Você lida com pacientes depressivos? E eu sou cardiologista, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: tem muito depressivo lá, né? Porque eles acham que tem problema no coração, porque tem cansaço, dor no peito, palpitação. Então, tem bastante. Estatisticamente,
não sei se teria esse dado, pacientes depressivos que utilizam drogas para a química do cérebro e que procuram seguir essa linha de um processo de autocura. Estatisticamente, qual o percentual desses pacientes que conseguem se livrar 100% da dependência de drogas e 100% dos up and down da depressão? Ótima pergunta, excelente pergunta. Eu não sei te dizer o número, mas eu te afianço que é baixo esse número. Por quê? Que sai do problema. Por quê? Porque as pessoas ainda não encaram a depressão como uma doença da alma. O dia que todos... A OMS é 20%. 20? Ah, não tinha esse dado, legal. 20%. É pouquíssimo. Mas por quê? Porque as pessoas ainda não levam em consideração as informações do espírito. Porque ainda acha que a depressão, a doença está lá devido à diminuição dos neurotransmissores. Aí fica achando que o dia que corrigiu os neurotransmissores, corrige a depressão. Mas não. Por isso que a doutrina espírita é fundamental para nos ajudar a isso. Porque, e graças a Deus hoje, no meio médico, essas informações estão chegando. Então tem um geriatra americano, o Dr. Harold Kenny, que ele publica trabalho no mundo todo e faz palestra no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, já veio várias vezes, que as pesquisas dele são de que aqueles que cultivam a religiosidade, a prática da oração, do pensamento positivo, que buscam uma religião, seja ela qual for, né, que buscam um sentido para a vida, que acreditam em Deus, que acreditam que a vida não é só isso aqui, essas pessoas, elas têm menos um monte de doença, menos depressão, menos infarto, menos acidente vascular cerebral, menos suicídio, elas vivem mais, elas internam menos, elas tomam menos remédios. Quando elas precisam internar, elas saem mais rápido do hospital, elas têm menos dor. Quando elas têm que fazer uma cirurgia, elas se recuperam mais rápido, elas têm menos infecção pós-operatória, tomam menos antibiótico, tomam menos remédio para dor. Então, mostrando, essas informações que Jesus já disse há 2000 anos e que a doutrina espírita já ensina há 160 anos, quase 160, o meio médico o meio científico da área da saúde, não só os médicos, os psicólogos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, estão chegando, né? Essas informações, os odontólogos, essas informações, elas estão chegando no meio da saúde como um todo. Então, essas informações que a doutrina espírita divulga e que estão chegando nos outros meios por vários caminhos, o dia que a medicina levar isso em conta, como que o senhor chama? Ricardo. Seu Ricardo, o dia que a medicina levar isso em conta, esse número de 20% vai ser muito maior. Então, a depressão tem sim possibilidade de cura, tem sim possibilidade de terminar os remédios, mas precisa levar em conta essa mudança íntima. Não é o remédio que vai curar, não é o terapeuta que vai curar, é ela mesma que vai curar. O dia que entender isso... Oi? Trazer para si. Trazer para si, a responsabilidade é dela, na verdade, né? O número de pacientes que se curam efetivamente é baixo, porque as pessoas ainda delegam ao psiquiatra, ao psicólogo, ao medicamento, mas continuam nos mesmos hábitos, nos mesmos comportamentos, nas mesmas posturas mentais. Enquanto não houver a compreensão de que a origem de todo esse transtorno é íntimo, não há renovação. Então a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer que essa culpa, ela é inconsciente. Não adianta você dizer para o paciente, mas melhore, seja feliz, coloque um sorriso nessa cara, você tem que se motivar, porque ela vai dizer, mas eu não consigo. Conscientemente eu não consigo, até tento, até quero, mas eu não consigo. Porque a origem esse fulcro gerador de todo esse processo depressivo é inconsciente, está armazenado nas experiências que o espírito teve nas existências anteriores e se manifesta nesse comportamento. Agora, é muito difícil para nós assumirmos que somos rebeldes. Mais difícil ainda é assumir que eu sou egoísta. Você imagine um momento em que o paciente depressivo se dá conta de que ele cria aquele ambiente
para que todo mundo fique mimando ele? É um choque. Até porque se você disser isso para o paciente, ele acaba com a terapia. Vai dizer assim, eu preciso de outro psicólogo. Não tem nem a dúvida. Isso é a mais pura verdade. Porque aquele médico é péssimo. Isso é ruim. Então, trazer isso é difícil. Por isso que a benfeitora vai dizer que o autoconhecimento não é uma tarefa fácil, que você simplesmente fica se perguntando quem sou eu, e as coisas aparecem. Você tem que entrar nesses porões escuros da alma, que a psicologia denomina de sombra, esse ambiente desconhecido de nós mesmos, e trazer essas baratas, esses monstros, esses demônios ou esses inimigos internos para a consciência. Agora, quando o paciente entende isso, aí o processo terapêutico se efetua. Aí ele entende, poxa, então eu é que sou rebelde, eu é que não aceito as coisas, eu é que não tolero que o mundo me diga não, então eu acho que tudo tem que ser do meu jeito, da maneira como eu penso, e se não fazem as coisas como eu quero, então eu vou brigar até com Deus, com a vida, não quero nem viver mais. Porque se as coisas são do meu jeito, para que eu vou ser feliz, para que eu vou viver? Mas para ele entender que isso tudo é esse comportamento egoísta, de pensar só em si, é um processo louco. E que nem sempre isso às vezes ocorre. Às vezes nós vamos levar isso para a próxima existência. Podemos nos suicidar, podemos desencarnar depressivos, e isso complica ainda mais a próxima. Se a gente pensar que uma das causas é a consciência culpada, eu pergunto assim, quem de nós está livre de depressão? Sim, com certeza. Quem de nós não tem consciência com culpada? certeza. Agora, o grande benefício e a contribuição que a benfeitora nos faz é de que, independentemente do que nos ocorra, se é depressão ou se é qualquer outro conflito existencial, se é uma doença incurável, até então pela medicina, se é um câncer, se é qualquer outra alteração, independente do que nos aconteça, são oportunidades de aprimoramento espiritual. Então eu vou crescer com isso. Para isso eu preciso ressignificar. Então eu tenho que perguntar, para que essa doença? No que ela me torna melhor? Qual é o convite que a depressão faz para eu mudar pontos de vista, mudar comportamentos, mudar atitudes? Da mesma forma como aquela pessoa que viveu a vida toda para os filhos, e aí os filhos saem de casa e ela fala assim, tá, agora eu vou fazer o que da minha vida? Eu não sei o que fazer, porque eu só vivi para os meus filhos. É um convite para ressignificar a vida. Né? A benfeitora vai trabalhar lá na síndrome do ninho vazio. Ela vai dizer, bom, então aproveite como uma oportunidade para... E agora? O que vamos fazer? Só que esse processo não é simples mesmo, né? De a gente trazer isso para a consciência, fazer o ego iluminar esse aspecto sombrio. Quando o ego ilumina a sombra, há um processo de crise, de morte, porque o ego vai sofrer, ele vai ter que sair do pedestal, de achar que controla tudo e perceber que as coisas não são bem assim. E aí a gente cria os mecanismos de fuga do ego, que a gente estudou. Né? E o principal mecanismo de fuga é, eu sou coitadinho, você tem que me amar. Né? É igual aquele, vou revelar a minha idade agora, eu gostava muito dos dinossauros, família dinossauros. E o Baby dizia assim, você tem que me amar, você tem que me amar. Não é a mamãe. É a postura desse ego querendo, né? Não, sou eu que assumo. Qual é o maior adversário do Espiritismo? Qual é o maior adversário do Espiritismo? O Espiritismo tem uma proposta fundamental. Destruir o materialismo. Uma sociedade materialista, que até as religiões são materialistas. Entendeu? Vejo que não é fácil essa proposta. Então é necessário uma terapia de choque para que eu me olhe para dentro. É uma proposta, um convite. Entendeu? A dor é uma bênção, minha gente. Não está no Evangelho? De quem é aquele texto? Sofrer. De quem é aquele texto? O Espírito amigo. É da própria. Da própria. Então essa é a razão fundamental.
Não, que história é essa? Não tenho nada antes, não terei nada depois. Numa sociedade hedonista, materialista, essa proposta realmente enfrenta uma resistência terrível. Né? É verdade. Então é preciso que aconteça um evento, um choque, como para esse que vocês estão vendo, uma artrite reumatoide, que é uma lâmina afiada dentro dos ossos, para que o cara volte para o trilho. Porque eu assinei antes de reencarnar. Eu pedi, pelo amor de Deus, se eu estiver desviando de novo na encarnação, me tragam a segunda opção, que foi a artrite. Mas dito e feito, anjo de guarda espírita funciona. Ele não tem jeito, aquilo que foi acordado vai ser realizado. E aí o Vanin voltou, não perdeu desta vez a encarnação. Senão nós perderíamos de novo. Então o evento que chega na minha vida é para que eu tome um novo rumo. É um convite para a lucidez. Foi tudo que o Dr. Mauro disse de uma maneira muito simples. Entendi perfeitamente, doutor. Agora, meditar, estudar, meditar e aplica. Vendo? O que mais, gente? Ninguém mais? Se vocês me permitem um adendo aqui, ó. Vamos lá. No livro Triunfo Pessoal, que é um dos livros da série psicológica, a benfeitora vai trabalhar o assunto de depressão. No capítulo 6, ela trabalha junto com outros 2 transtornos, né, do humor, mas o título é interessante do capítulo, porque ela intitula como Transtornos Profundos. Daí, numa leitura simplista, a gente pode dizer assim, bom, talvez não seja um transtorno superficial, mas profundo, um buraco mais embaixo. Mas, na verdade, o termo profundo significa a abordagem do inconsciente. Né? A psicologia analítica, quando Jung pensava em denominá-la, a primeira ideia era dar o nome de psicologia complexa. Mas eles acharam que ia ser muito complexo, né? Complexa porque envolve vários aspectos do ser humano, né? A compreensão holística do ser humano, e não só o aspecto material, por isso complexo. É o caminho para se chegar no consciente através dos complexos. Exato. Lógico. Depois ele muda, até por sugestão dos seus amigos estudiosos também, para a psicologia analítica, mas o desejo dele era que se chamasse psicologia profunda. Então, psicologia profunda significa aquilo que aborda no ser humano a existência ou a percepção do inconsciente. Porque, pasmem vocês, algumas linhas da psicologia não acreditam no inconsciente. E é uma lente, é uma perspectiva. Por isso que o primeiro livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, ao esclarecimento, ao olhar da psicologia que aborda o inconsciente, né, que compreende o inconsciente. Então, se os transtornos são profundos, eles estão lá, no inconsciente. E o que é o inconsciente para o Espiritismo? O espírito imortal. Porque é no inconsciente que estão todos os registros de tudo que nós vivemos, desde o momento em que fomos criados até hoje. Mas olha que legal quando você pergunta assim, por que a criança, né, tem depressão? O Espiritismo é espetacular nessa visão reencarnacionista. Então, nesse Transtornos Profundos do Triunfo Pessoal, a gente precisa complementar com outro livro, que é Encontro com a Paz e a Saúde. Porque a benfeitora vai fazendo uma costura, assim, ela vai para o Triunfo Pessoal e vai para o Encontro com a Paz e a Saúde. Tanto que os livros são sequenciais, um é o 13º, Triunfo Pessoal, e o Encontro com a Paz e a Saúde é o 14º. Daí, no Encontro com a Paz e a Saúde, ela vai dizer assim, ó, só para vocês entenderem essa origem aí da depressão, essa consciência culpada e essa rebeldia, e esse egoísmo que o Mauro explicou também. Então ela diz assim, ó, vitimado pelas heranças ancestrais, tudo aquilo que eu já fiz, que não é coisa boa, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, que se lhe esculpem no cerne do ser, está lá no espírito, não tem como tirar isso, eu sou herdeiro de mim mesmo, né? Em face de experiências multifacetárias, ei-las em predominância nos arquivos do inconsciente. Está tudo lá conosco.
expressando-se. Como é que esses arquivos, esses registros e tudo que eu fiz nas existências pretéritas se expressam, se manifestam? E eu não vou ter noção que é do inconsciente, porque é inconsciente. Até que eu consiga tirar isso de lá e trazer para a luz, né? Passar pelo ego, aí deixa de ser sombra. Expressando-se através de manifestações psicológicas de insegurança, medo, instabilidade, mecanismos de fuga da realidade, escamoteando os conflitos íntimos. Veja só, escamoteando, não resolve nada. É o ego querendo se safar daquilo que o inconsciente manda para resolver, e ele diz assim, não dá para varrer isso debaixo do tapete mais um pouquinho e resolver mais para frente? Porque eu não quero resolver isso agora. Então, se eu não quero resolver isso agora, deixa eu criar uns mecanismos comportamentais de fuga desse inconsciente. Então, o ego é traiçoeiro nesse aspecto. E toda vez que eu viver para essas ilusões criadas pelo ego, eu vou ter problemas. Porque o ego não é a realidade permanente do ser, que é o self, é o espírito. Então, toda vez que eu viver para o ego, chega um momento que eu vou ser frustrado. A vida vai me convidar a sair da ilusão que eu vivo, acreditando que tudo aquilo que eu vivi era certo, era verdadeiro, e vai me mostrar o real sentido da vida. São as crises, são as noites escuras da alma, são as jornadas heróicas quando o herói morre. É o momento do convite à renovação. Mas a Iris Sinotti vai dizer que todo momento de morte, de sofrimento, é também uma oportunidade de renascimento. Aí que é a proposta do crescimento espiritual. Wagner, você tem uma consciência culpada, olha aqui tua ficha dos teus problemas, de tudo que você fez, que não foram poucas coisas. Então você vai renascer com a tendência à depressão. E isso é maravilhoso, porque você já estudou aqui no mundo espiritual e tem os mecanismos para vencer. Se você quiser deprimir de novo, responsabilidade tua, você que assume isso. Não vem culpar ninguém, não. Mas vai ter muita coisa para te ajudar, né? Mas vai ter muita coisa para te ajudar. Sendo. Então não dá para dar essa de coitadinho, não dá. Porque tudo aquilo que acontece na existência, a gente que escolheu. A gente que fez por merecer. Inclusive o que vem de cruzes, que não são pesadas, porque a gente já tem oportunidade de vencê-las. Então ela continua, ela diz assim, ó, esses conflitos que permaneciam adormecidos, assumem então agora o comando da personalidade. Vão ter que ir, porque você tem que resolver essas encrencas. Produzindo dificuldade no paciente para conseguir um relacionamento edificante entre o ego e o self. O self manda a mensagem, o ego não quer resolver, cria um mecanismo de fuga. Toda vez que eu crio um mecanismo de fuga, e a depressão é um grande mecanismo de fuga, não quero resolver esse problema, eu quero me achar coitadinho, eu quero me deprimir porque as coisas não acontecem como eu quero, né? Então aí eu não resolvo essas pendências. E ela diz assim, um pouquinho mais à frente aqui, né? Trata-se a depressão, né, de uma atitude cômoda. É bom ser depressivo. Todo mundo me paparica, tem dó de mim. Veja que a benfeitora não dá margem para... Não tem coitadinhos, está vendo? Não adianta isso. Porque a gente é responsável pelo que molda no corpo. Trata-se de uma atitude cômoda, mas doentia. Porque é um mecanismo de fuga, não é solucionador do processo. Tiro no pé. Tiro no pé. Que faculta ao indivíduo deter-se a meio do caminho. Parou o processo. Você renasceu com todas as possibilidades de, na depressão, ressignificar e crescer intelectualmente, psicologicamente, se tornar mais maduro, porque lá para frente, Wagner, o Cristo quer desafios maiores para você e está te preparando aqui, mas você já desiste nesses. Então como é que você vai querer se capacitar para coisas maiores? E a gente sempre diz ao grupo, quem de nós já está apto para dizer para um filho que vai ser queimado na fogueira contigo, dizer, cala-te, porque o Cristo está certo e eu confio nele. Porque ela ia ser queimada na fogueira. Ela tem autoridade moral. E o filho diz assim, mamãe, o soldado falou que se você negar Jesus, ele liberta a gente.
eu quero viver. E ela diz assim, cala-te. Quem de nós tem essa envergadura moral para assumir esse desafio? Meu Deus! Ela já tinha na época de Cristo. Então, olha o espírito que nós estamos falando. Mas quais foram os convites existenciais que ela superou? Quantas depressões ela foi convidada a superar para, naquele período, se candidatar àquele trabalho? Perfeito. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se a depressão apareceu, não adianta dizer que o fardo é pesado. Jesus já disse que não. Porque lá no Livro dos Espíritos diz que ninguém reencarna para fracassar. A gente reencarna para evoluir. Então, se os problemas estão aí, já está em mim, no céu, no espírito mortal, as possibilidades de superação. Mas dá trabalho. Porque eu vou ter que assumir que eu sou egoísta. Dá muito trabalho, mas não dá para tomar o remédio e deixar isso para frente. Mas, Wagner, aquela frase que nós gostamos de falar no grupo do Jung, que ele diz, né, que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente, Isso aí. ela segue dizendo, porém, esse procedimento é desagradável, portanto, não popular. Então, me responde os 20% da OMS. Eu digo mais. O ego Se eu foge. perguntei ao benfeitor quando é que a minha companheira iria se libertar dos remédios. Perguntei. Porque eu já me perdoei. Eu dou e passo. Mas ele diz, quando ela te perdoa. Está vendo? É um processo íntimo. E ela vai além. Ó, agora ela destrincha o que a gente fez nas existências anteriores. Todos nós com potencial à depressão ou na depressão. Então ela diz assim, essa lamentável conduta, veja, é uma conduta lamentável, né, Vaninha? Sempre tem um porém ali, né? Está fincada em raízes das experiências anteriores. Da onde que vem essa coisa da culpa, da rebeldia? Quando o espírito permitiu-se a ociosidade dourada, a inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas que se lhe deveriam submeter ao talante das paixões e das circunstâncias. Eu vim para ser servido. Isso me lembra o tempo do Império Romano, assim, né? Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Para aquela região, né? Reencarnando-se para recuperar o tempo perdido, então é uma oportunidade importante. Como é o câncer, como é a perda de um filho, como é a perda de uma mãe, a gente não sabe qual é o processo envolvido, mas é uma oportunidade justa, amorosa, de ressignificação do que eu acredito. Será que esse meu amor não é um amor de apego, de posse? Aí, claro, eu vou sofrer um monte, porque eu vou perder alguma coisa disso. Agora, não é um convite para eu mudar esse olhar? Poxa, mas eu nunca pensei. O que será que isso me convida? Eu posso avaliar a morte, a vida após a morte, como é que ocorre esse processo, e eu posso ir mudando esses conceitos. Então, devagarzinho, as portinhas do inconsciente vai abrindo e as baratinhas vão saindo e a gente vai matando, uma por uma, vai resolvendo. Então, ela continua e ela diz assim, ó, reencarnando-se para recuperar o tempo perdido e a oportunidade mal baratada, eu fico imaginando a gente desencarnando no mundo espiritual, desencarnando e acordando no mundo espiritual e tendo que fazer uma conta do tempo ocioso, né, do tempo inútil, do tempo que a gente não trabalhou, vamos pensar assim, né? O conflito de culpa transforma-se em punição inconsciente, de que o indivíduo sente-se necessitado. Ele sabe que ele infringiu a lei. Isso está em mim. Está em mim. Agora você imagine o espírito renascendo com essa consciência de culpa tão grande que desde pequenininho ela se manifesta. E aí a criança tem depressão.
Claro, na visão espírita é muito fácil e lógico entender isso. Ele está no corpo infantil, mas a bagagem, a mala que faz essa consciência ser culpada e se manifestar assim é imensa. Deve ter um peso essa mala. De que o indivíduo sente necessitado, de forma a depurar-se, infelizmente por mecanismos punitivos. A gente ama fazer isso conosco, quando na verdade deveria e poderia fazê-lo mediante o recurso reeducativo dos valores internos. Olha aí, é a ressignificação. Então não adianta escapar. E aí ela continua, ela explora todo o processo de reencarnação. Aqui em Triunfo Pessoal tem um parágrafo lindo, que ela vai dizer como ocorre até a moldagem do perispírito, né? Ela diz ali, ó, quando renasce o self, que é o espírito, assinalado pelas heranças pregressas, no momento em que se dá a fecundação, mediante o perispírito, imprimem-se nas trilhões de células, que começa com as primeiras, os fatores necessários à evolução do ser. É ali que eu vou moldar a trissomia do cromossomo 21, é ali que eu vou moldar uma deficiência física, uma tendência a um transtorno mental, uma tendência a tudo isso. E se a carga genética é importante, então a família que me acolhe tem que estar nesse processo, porque vai vir a carga genética do pai, da mãe, está todo mundo envolvido. Eu estou me libertando. O projeto é me libertar dessa encrenca toda. Eu tenho que entender agora, entendeu? Essa situação. E aí ela finaliza aqui, para eu finalizar também. Imprimem-se então nas células os fatores necessários à evolução do ser, que oportunamente se manifestarão. Nesse caso, como culpa, mágoa, desrespeito por si mesmo, autocídio, depressão. A hereditariedade, jamais descartada, nada mais é do que resultado do processo de evolução que conduz o infrator ao clima e à paisagem familiar onde é convidado a reparar, a conviver consigo mesmo no corpo, mas para recuperar-se. É para sofrer? Nunca. Mas o sofrimento é natural do processo. Se você achar que você não vai sofrer, Só que o sofrimento deve trazer esse a sentido. mudança aí, né? Senão não basta sofrer. Precisa fazer a mudança. Isso é o que a gente tem que botar na cabeça. Agora, nós somos privilegiados por esse conhecimento. Porque aqui, as carinhas aqui ainda somos jovens. Nível de consciência. Eu fico pensando como mudar isso na minha avó, de 86 anos, com AVC, depressivo. Infelizmente não tem como mais. Porque intimamente a experiência já foi. Esses dias achei Todos os valores sedimentados, consolidados. Esses dias achei a palavra no Evangelho. No nosso nível, o Evangelho nos chama de exóticos. É lógico, dá uma Diferente. coisa de louco. Aí o pessoal que ronca, mas é um nível, eles vão chegar também. Se não chegar, a vida vai fazer os mecanismos que chegam. Mas aí eu trabalhando... Jesus chamava de luz do mundo, sal da terra. Exótico, diferente. Mas se Sois luz. preparemos nós, porque estamos nos praticando para desafios em nível inferior. Sem dúvida. Conclui um, tem outro. E assim não E não tem problema nenhum nisso, porque a nossa consciência já vai estar nessa sintonia, né? Então aí como Deus me permitiu ouvir muito sobre o médico interno, né? Então já venho trabalhando O médico interno, o sobre externo. isso. O interno, o externo, tudo. E aí então, para toda essa situação, nossa, mas que pesado, que difícil. Mas e o médico interno? E o lado positivo da coisa? Cadê? Né? Então, há muito tempo atrás, a gente assistiu a uma exposição na CEPAL com um senhor vindo do Sul. O assunto era sobre a obsessão. E ele trazia um acrônimo de POT. O POT é que ia dar um jeito na nossa vida para que a gente se organizasse nesse sentido
de nos mantermos equilibrados. É um pote de chocolate. É, isso aí. Bastante serotonina no chocolate. Para nos organizarmos, né, para nos mantermos equilibrados. E aí ele começou com o P, que aí ele disse que era o passe, a fluidoterapia, que era uma ótima forma de nós nos organizarmos, né? E seguiu com o. Então a gente faz a oração, que não custa nada para ninguém, a gente pode fazer em silêncio, em voz alta, onde a gente estiver, sozinho, acompanhado. É totalmente democrático e que é só a gente fazer a oração que vai haver um retorno, que é então essa conversa então com Jesus, com o benfeitor, com Deus, com quem a gente quiser se conectar, com o nosso íntimo, conosco mesmo. E aí ele fala do T, então a gente se equilibra de forma vibracional pelo passe, a gente se organiza também vibracional, mantendo a comunicação pela oração, mas como que eu vou só me manter nessas duas coisas? Não dá. Aí vem a minha parte, a parte do trabalho. Então aí o T é o trabalho, mas não é qualquer trabalho, é o trabalho no bem. E aí o Livro dos Espíritos vem dar a medida do bem pra gente. Mas quanto de bem que eu tenho que fazer? O bem você faz no limite, na medida das tuas forças. Então o que você faz é diferente do meu, que é diferente do seu, é o quanto cada um pode fazer, mas o nosso máximo possível. Ele finaliza com o E, porque a gente só vai conseguir fazer todas essas coisas se a gente tiver organizado o nível de consciência, de conhecimento. E aí ele propõe o estudo do Evangelho. E aí quando a gente vai para o estudo do Evangelho, seja pela leitura que o Mauro comentou, que aí você está naquele momento agitado, e aí você para ler o Evangelho, às vezes você nem está entendendo direito o que está escrito, mas é o momento, a parada, a reorganização. E aí, o que eu até anotei para a gente conversar, é a insistência em todas essas coisas que o Mauro falou de trocar. Então, ó, troca o egoísmo pela humildade, mas insiste, porque a primeira vez que você tentar trocar, não vai acontecer. Ó, faz o Evangelho, lê o Evangelho, mas insiste, porque a primeira vez que você tentar, a segunda, 10ª, milésima, não sei, cada um de nós vai variar, não vai dar certo. Ou você vai falar, isso daqui não está me ajudando. Vai ajudar sim, insiste. Então, a gente tem tudo à nossa disposição, tudo. Então basta, os benfeitores falam isso pra gente. Olha, anda e chegarás. Então olha que caminho seguro esse, é só andar. Então olha, então eu vou ter que trabalhar mesmo, então eu vou ter que andar. Maravilha, mas eu sei que eu vou chegar. E aí eles contam pra gente, vocês vão topar com pedras, vão ter dificuldades. Então ninguém falou pra gente que ia ser fácil. Vai ter pedra, vai ter dificuldade e cabe a você afastar, transpor, mudar, se ressignificar. Todavia, nós daremos todas as forças de que vocês vão necessitar, se vocês quiserem. E aí eles colocam o se. Então, eles dão tudo pra gente, desde que a gente dê a contrapartida, desde que a gente se movimente, desde que eu parta lá que eu aceite o desafio, aceite o chamado para essa jornada heróica. Então, para que a gente saia esperançoso, que a depressão é essa oportunidade, seja para mim, seja para quem está comigo, que a gente pode fazer desse limão uma limonada, né? Mas que seja aproveitando todas as oportunidades e que não precisa ser de sofrimento, né? Pode ser muito iluminada, dá trabalho, não é popular, mas quem falou que eu quero ser popular, né? E a gente pode ir na contra. No nosso estudo aquela sequência do autodescobrimento, aquele momento em que ela diz a repetição para criar o hábito mental, né?
Então, realmente, imagina essa consciência culpada, esse pessimismo que está dentro de nós, que aflora a todo momento. E aí eu tenho que mandar a mensagem e reprogramar isso inconsciente mesmo. Substituindo essas coisas. E é repetição. E um dos motivos que, você falando agora, eu lembrei, que um dos motivos que é tão difícil a depressão, porque às vezes é várias encarnações. A pessoa já vem depressiva há várias, por isso que não é da noite para o dia, tem que ser uma coisa de repetição, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, muito amor para com a gente, muito auto-perdão, quando a gente está vendo, está conseguindo levantar, depois cai de novo, aí já desanima, não é para desanimar, é um processo lento, como tudo, né? Ninguém se forma num curso superior sem passar pelo jardim de infância, primeira série. Você imaginou, né, gente? A pessoa se formou advogado lá, né? Quanto que ela estudou desde o jardim de infância, quantos dias ela foi na escola, quantas provas ela fez, quantas coisas ela errou, quantas coisas ela acertou para poder se formar advogado. Né? Então, como tudo na vida, é um processo, é um contínuo. O jogador de futebol, ele não nasceu sabendo que lá ele treina muito, ele treina horas e horas todo dia para jogar na seleção. Então, tudo é um esforço. E esse processo, que às vezes é tão difícil, é porque a pessoa traz de muitas encarnações. A pessoa, por exemplo, que tem tendência suicida, ela já foi suicida muitas vezes, em muitas encarnações. Só que agora ela está sendo convidada a não mais se suicidar. Agora, devagarzinho, vai ressignificando, se amando, se perdoando, com paciência, mas sempre com uma meta. Levanta, vai e não torne a errar. Né? Tem aquela música que fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Eu gosto sempre de lembrar dessa música, às vezes nos momentos difíceis assim, a gente cai, mas a gente levanta. Né? A gente é o bambu, aquele que deita, mas na tempestade deita, mas está sempre de pé. É verga, mas não quebra, é um bambuzinho. Né? Então, para a gente se perdoar, ter essa questão, é difícil mesmo, mas é totalmente possível. Existe a depressão sazonal, que dizem? São causas, né, Adri? Porque, por exemplo, né, existe, por exemplo, nos países que tem, legal você falar disso, nos países que tem pouco sol, tem mais depressão, né? Lá tem mais suicídio, às vezes a pessoa toma medicação sazonal. Tem, por exemplo, na Dinamarca, na Noruega, uma das explicações, além do fato de que lá eles não têm problema econômico, né? Não tem crise econômica, e eles lá tem mais suicídio, né? Uma das causas é que não tem muito sol lá, então assim, no inverno, nos dias mais chuvosos, neblina, a gente tende a ficar mais down, como se diz, existe sim a depressão sazonal. Mas, na Inglaterra, que tem 4 dias de sol por ano, né? Só tem nevoeiro lá, então... só que, mais uma vez, acontece nos predispostos. A causa é a consciência culpada, mas assim, são fatores, assim como são os conflitos, né? Assim como são as frustrações, as perdas, a falta de sol, o frio excessivo. Por que você reencarnou lá, né? A Ariana lembrou de uma história boa. Eu tenho uma colega, ela fez residência comigo, de cardiologia, né? E ela falou assim, Mauro, eu passei por isso, eu tenho uma história legal para contar para vocês. Aí ela contou que quando elas, já desde a fase de aluno de medicina, ela falava, esse negócio de depressão, isso é frescura, isso é coisa de mulher que não tem o que fazer. Ela achava, isso é coisa de, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa importante aí que você não vai ter depressão, que isso é frescura. Oi? Vai, pega enxada, vai trabalhar, vai carpir, que não vai ter... Então ela tinha essa coisa muito forte nela. Até que ela estava no 3º ano de cardiologia, de residência de cardiologia, ela teve. Ela teve uma depressão profunda e precisou remédio, psicoterapia. Ela falava, gente do céu, é horrível. Eu não conseguia levantar da cama. Eu só chorava, era um negócio que vinha de dentro de mim, eu não sabia de onde que era, que veio para me ensinar que realmente não é frescura. Então, ela passou na pele aquilo que ela achava que as outras eram de frescura, e então ela falou assim, hoje eu sei que isso é verdadeiro, isso precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de amparo, e se não fosse minha família, se não fosse meus amigos, eu tinha feito uma besteira. Então, realmente existe, está aí, não acontece só com o vizinho, acontece com a gente, acontece com nossos
entes queridos aí, né? Então, para a gente ter... Esses dias, eu me disse, meu filho, todas as vezes que você toma decisões que não deveria e vai prejudicar alguém, você está mandando nessa existência mesmo. Entendeu? Você toma a decisão que sabia que não era para tomar. E você toma a revelia de outra pessoa. Prejudicou alguém, encrenca, sombra. Entendeu? Então, nessa encarnação não está agindo dessa maneira. A sociedade é assim. Então tomou uma decisão que sabia que estava equivocada, mas tomou. Sombra. Entendeu? E a gente escapa de uma boa. Escapa, inclusive, desencarna sem ser sancionado pela lei dos homens, mas transferiu para a consciência. Para o inconsciente. E interessante como essa oportunidade ela é sempre amorosa mesmo. Sempre amorosa. Então, nós não precisamos da depressão ou de qualquer outro transtorno para que a gente cresça, ressignifique algo. A gente pode fazer isso de uma maneira amorosa, que é pelo conhecimento, pelo estudo, aprendendo com os exemplos, mas nós somos muito rebeldes e também muito indisciplinados. Então nós não aprendemos dessa maneira. Não é fácil a gente despertar e crescer assim. O exemplo clássico que eu dou é que nem todo conhecimento provoca mudança. Né? Todos nós sabemos a importância do exercício físico e de uma alimentação saudável para o coração. Mas às vezes muitos de nós só vai realmente colocar em prática isso quando tiver que pôr um stent, ou quando tiver um infarto. Então às vezes o mecanismo doloroso, ele é um grande convite à mudança, porque aquele ser ainda indisciplinado, ele não consegue modificar condutas simplesmente pelo melhor caminho. Mas Deus sempre vai nos oferecer os melhores caminhos. Sim. Tem uma história, acho que vale... No livro do Alírio Cerqueira, 2 livros que ele tem, que é Saúde Espiritual e o Cura Espiritual da Depressão, ele conta a história da Maria, é uma paciente dele, Maria é um nome fictício, né, mas o caso é real, que ela procurou ele com uma depressão já no estágio de moderado para grave, e a Maria sentia uma culpa profunda, que ela não sabia de onde vinha, ela achava que ela tinha que sofrer, que ela tinha que pagar, que ela não merecia ser feliz. Ela teve uma infância muito difícil, o pai agredia ela, falava, você é uma burra, você não presta para nada, desde criança. E a mãe acobertava isso do pai e não defendia ela, você não serve para nada, você é um zero à esquerda. E aí, aí ela já foi crescendo retraída, os professores também macetava ela, e ela foi desenvolvendo uma depressão, e com aquela coisa, ela nunca tinha feito nada naquela encarnação, nada, ela não matou ninguém, não fez nenhum crime, tinha lá seu trabalho, trabalhava, era honesta, trabalhadora, mas sentia uma culpa profunda, sentia que ela não merecia ser feliz, que ela tinha que sofrer, e ela procurou, tinha ido em vários psiquiatras, psicólogos, que nunca tinha resolvido, foi lá, procurou o Alírio, e ele foi trabalhando nela, essa questão, foi usando as terapias psicológicas, né, que ele usa a transpessoal e também a cognitivo-comportamental, e foi ressignificando as crenças. E ela foi melhorando, foi diminuindo os remédios, conseguiu ter uma vida, já pensava bastante em morte, em acabar com a vida e tudo, conseguiu ter uma vida melhor, mas ela ainda cultivava aquela crença que ela se sentia muito culpada, ela não sabia o porquê, mas ela relatava isso, eu me sinto uma culpa profunda, mas não sei de onde vem, e eu sinto que eu mereço sofrer, que eu não mereço ser feliz. Você via que era uma distorção, uma crença que precisa ser ressignificada, porque ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ser punido, para ser castigado, nada disso, a gente nasceu sim para ressignificar, para crescer, para se melhorar. E aí o Alírio, como último recurso, utilizou a terapia de regressão de vidas passadas. E depois de muitas outras tentativas. E nessa terapia de regressão de vidas passadas, a Maria se mostrou na encarnação anterior dela, em que ela era casada, tinha um marido e 4 filhos. E num momento ela se enamorou de uma pessoa lá e tornou-se amante dele, e largou o marido e os 4 filhos, e foi embora com o amante. E no que ela foi, o marido se revoltou, se tornou alcoólatra,
e por conta do alcoolismo desencarnou precocemente e essas 4 crianças ficaram ao léu aí para o mundo. E no que a Maria desencarnou, ela chegou lá e encontrou o marido com muita raiva dela. E o marido se tornou obsessor dela. E ele a puniu e supliciou, e ele foi um algoz dela muito intenso. E ela sofreu muito, porque ele falava que ela era culpada, que ela não merecia ser feliz, que ela tinha destruído a vida dele e das crianças, E ambos tiveram a oportunidade de reencarnar. Depois de passado a fase lá no mundo espiritual, em que ele fez ela sofrer muito, eles reencarnaram e ele a recebeu como pai. Então ele era o pai dela. Aquele pai, ele a recebeu como filha. Então aquele pai que desde criança maltratava ela, dizia que ela não servia para nada, que ela não prestava, que ela era burra, que ela era uma insignificante. Imagina o pai falar isso para uma criança. Né? Era o marido traído de anteriormente. Né? Então, ela precisou e ela não perdoava o pai. Ela guardava uma raiva, uma mágoa muito grande do pai e da mãe. O pai mais, a mãe menos. Né? Oi? A mãe que foi omissa. A mãe que foi omissa e o pai que foi o algoz dela encarnado. E também ela tinha muita mágoa dos professores que reforçaram nela essa questão de que ela não valia nada. Né? Então, ela precisou, através dessa terapia, ela pôde entender que realmente ela errou, mas que abandonou a família, mas que aquilo já tinha passado. Ela já tinha reparado aquela falta, porque ela sofreu muito no plano espiritual. E continuou sofrendo muito aqui, nessa encarnação, com essa sendo maltratada pelos pais e pelos professores. Então, que agora ela estava tendo a oportunidade de seguir aquilo que Jesus disse. Ninguém te condenou, pois eu também não te condeno. Vai e seja feliz. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seus professores. E aquilo que perdoe a si mesmo. Então, aquela culpa que você sente vem daí, mas você já pagou essa conta. Você já sofreu no mundo espiritual, você já reparou, você já sofreu aqui. Então, a partir de agora, Maria, chegou o seu momento de libertação. E eu lembrei daquela mensagem do Evangelho que fala assim, que na hora que a dor está muito difícil, que a prova está muito dura, é sinal que a prova está acabando. Então, a Maria não devia mais nada. A partir de agora, ela estava livre para ela ser feliz. Então, estava nas mãos dela. Ou ela continuava no processo depressivo, de que eu sou vítima, porque ela se achava vítima da situação, agora encarnada. Ela tinha mágoa do pai, ela achava que tinha muita mágoa do pai e da mãe, mas se achava, e dos professores, e se achava vítima do pai, da mãe e dos professores. Então, agora ela teve a bênção de receber a informação de onde que veio a culpa dela, mas ao mesmo tempo ela estava tendo a oportunidade de recomeçar. Perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar os professores e ser feliz. E perdoar a si mesmo, principalmente, e não mais guardar aquela culpa de algo que ela não precisava mais passar. Então eu fico pensando em nós, com nossos conflitos, seja ele depressão, seja ansiedade, seja transtorno obsessivo compulsivo, seja alguma dificuldade que a gente tem na nossa vida, nós estamos sendo convidados a fazer diferente agora. Né? Se a gente traz a depressão, mas já passou, agora é o convite para fazer diferente. Já sofremos o suficiente, porque esses que trazem a depressão muito intensa já sofreram muito, porque já foram depressivos em encarnações anteriores, alguns já se suicidaram, já sofreram encarnados, já sofreram no mundo espiritual. Então o convite agora é parar de sofrer. Né? É o momento da libertação, né, Mari? Então, realmente, é o momento. Agora, a Maria, ela estava tendo a oportunidade divina de passar uma régua em tudo isso e recomeçar, seguindo aquilo que o Chico ensina, né? Que fala tanto. Ela não podia voltar atrás e voltar com o marido, os filhos, já foi, aquilo lá tinha sido há 200, 300 anos, sei lá, mas a partir de agora, ela estava tendo a oportunidade de começar agora e fazer um novo começo, e reescrever a sua história. Então, o convite da Maria é mesmo o convite nosso, né? Você errou, Mauro, errou, mas a partir de agora, segue em frente, né? Seja feliz, mas não cultive o coitadinho de mim, a posição de vítima, enfim. Né? Eu já vi um negócio assim, o benfeitor desta casa, que um dia ele disse assim, é perdoando que se é perdoado. Tem sentido isso? Veja
que era duplo perdão. Ela tinha que pedir perdão pelo erro que ela fez lá atrás e perdoando ele agora. Olha a extensão do perdão. Se você não perdoar, meu amigo, você vai continuar imantado ao problema. Ponto final. Trate de botar as barbas de molho. Tá? Perdoando. Poderíamos ficar até meia-noite aqui, né? Ninguém viu a hora passar, né? Pessoal, eu agradeço imensamente muito. a presença de todos. Infelizmente, nós precisamos encerrar pelo horário. Esse assunto é óbvio que não se esgota aqui. Nós iremos ainda nos próximos encontros ampliar essa discussão, em especial da maneira como a benfeitora trabalha, o eixo é o self na depressão, né? E como isso se materializa até chegarmos nesse auto-perdão para entendermos essa terapia. O estudo ocorre todas as quartas-feiras, das 20 às 22, e estamos todos convidados. O assunto é assim. Eu mais uma vez agradeço, Mauro. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi uma alegria estar aqui, quanto aprendizado, meu Deus.